Se você já jogou baralho, muito provavelmente você conhece essa carta aqui, né? Essa é uma carta coringa e ela pode ser usada num jogo de baralho, por exemplo, para substituir uma carta que você queria muito e não vem. É aquela coisa do se não tem tu, vai tu mesmo. A gente também costuma usar esse termo peça coringa para se referir a algo ou a alguém que é muito versátil. Por exemplo, no futebol, quando um jogador ele consegue jogar em várias posições. E na minha mais sincera opinião, parece que agora, além da carta coringa, a gente tem o diagnóstico coringa, que é a ansiedade, que virou esse diagnóstico que serve aí para qualquer coisa em muitos consultórios, infelizmente. E a gente precisa falar sobre isso. Primeiro porque ansiedade não é um diagnóstico. A ansiedade ela é uma emoção natural que faz parte da gente, né? Faz parte do ser humano. Todos nós temos, e essa mania de justificar tudo como sendo ansiedade virou um problema gigantesco porque as pessoas começaram a sentir um pavor de sentir algo que é totalmente natural e que vai ser sentido por nós até o último dia das nossas vidas. E que na dose certa não é um problema. E apesar de a gente sentir ansiedade até para coisas boas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma festa grande de aniversário, a gente sente ansiedade. E ela dispara esses sentimentos, essas sensações muito desagradáveis. Assim como o medo, a raiva, a vergonha, todas essas são emoções que nos geram assim sentimentos, né, sensações físicas desagradáveis, desconfortáveis, mas que fazem parte da nossa vida e até ajudam a nos proteger de alguns perigos. Imagina se a gente tivesse zero vergonha. A gente ia se expor ao ridículo sem freio. A ansiedade ela também vem para nos dar um alerta. A gente tem uma região no cérebro pequenininha chamada amígdala, que é responsável justamente por isso, por detectar o perigo através dos estímulos do meio e avisar o nosso sistema nervoso que é a hora dele se mexer. E quem atua nesse momento é o sistema nervoso autônomo simpático, mais conhecido como sistema de luta ou fuga, e é ele quem vai te preparar o seu corpo para essa ação. Então ele vai aumentar os seus batimentos cardíacos, vai aumentar a sua pressão arterial, vai dilatar as suas pupilas para que você consiga enxergar melhor o meio. A sua digestão ela vai parar porque nessa hora quem precisa de muito sangue são os seus músculos, afinal de contas talvez você precise correr. Esse sistema também vai estimular a liberação de glicose para que você tenha mais energia. Ele vai aumentar a sua respiração para que você tenha mais oxigênio. Então a sua respiração ela vai ficar mais curta e mais ofegante. A gente vai sentir ansiedade sempre que chegar um boleto para pagar, que a pessoa que a gente ama adoece ou que a gente mesmo adoeça, quando a gente precisa fazer uma viagem, seja por trabalho ou até mesmo por passeio, quando a gente precisa tomar uma decisão difícil, por exemplo, será que a gente pede demissão ou arrisca em tentar uma outra carreira? Quando a gente vai conhecer a sogra, enfim, tem muitas situações do cotidiano que são capazes de disparar a ansiedade. E saber reconhecer isso, identificar a razão, admitir que a gente está ansioso e não querer correr disso, é o primeiro passo para a gente lidar bem com a ansiedade. Agora, existem casos em que isso sai do controle, em que a ansiedade ela meio que te engole e você se percebe ansioso o tempo todo. Então você perde o sono por causa disso, começa a ter problemas no trabalho, na vida pessoal, na vida social, nos relacionamentos, tudo isso vai sendo impactado porque se você está em alerta o tempo inteiro, está hipervigilante. E nesse caso, talvez você tenha desenvolvido um transtorno de ansiedade. Só que apesar desse diagnóstico ele ser clínico, ele tem critérios e existe um profissional preparado para dar esse diagnóstico, capacitado, que é o psiquiatra, que ele não vai simplesmente te dizer, olha, você tem ansiedade. Ele vai te dar qual é o seu diagnóstico, qual é o transtorno de ansiedade que você está apresentando, porque tem vários. Só que o que a gente está vendo nos consultórios da vida é meio que a festa do caqui. Você chega, conta os seus sintomas, em 5 minutos você recebe um diagnóstico geral assim de ansiedade e sai da consulta com uma receita de antidepressivo para o seu tratamento, sem critério nenhum, sem um acompanhamento para entender qual o seu histórico, qual a real possibilidade do que você está apresentando ser um transtorno de ansiedade específico e pior, sem orientação para lidar com isso, porque o tratamento dos transtornos de ansiedade não é só medicação.
Ou seja, essa postura do médico prejudica geral, prejudica quem tem de fato um transtorno de ansiedade e principalmente quem não tem. O diagnóstico está meio que sendo dado assim no achismo, e isso é gravíssimo. Você às vezes está com dor no peito e taquicardia, aí você chega no postinho ou chega no hospital relatando esses sintomas, é feito um eletrocardiograma ali na hora, o eletro vem normal e aí é dado o diagnóstico de ansiedade. Qual transtorno de ansiedade? Baseado em que critérios se chegou a esse diagnóstico? Foram esgotadas todas as outras possibilidades? E isso não é uma tarefa fácil, hein? Porque os sintomas de ansiedade, muitas vezes, eles estão presentes em inúmeras doenças, o que iria exigir uma investigação longa. Os sintomas, eles se restringem realmente só a sintomas ansiosos? Não tem nenhum sintoma que foge desse padrão? Quando que isso começou? Isso é de agora? Ou a pessoa já apresentou algum outro sintoma um tempo atrás? Não teve nada que aconteceu antes que a pessoa sentiu, mesmo que meses atrás, que possa ser uma pista? Qual a possível causa desse transtorno de ansiedade? A pessoa está com algum estresse de fato? A pessoa ela consegue identificar alguma causa? Ela tem algum pensamento específico que está levando a isso? Ela consegue identificar preocupações, pontos na vida dela que possam estar gerando essa ansiedade? A própria desautonomia, que é uma condição que eu tenho, ela é um diagnóstico extremamente confundido com ansiedade. Se você para ler sobre desautonomia, sobre a causa, os possíveis causas da desautonomia, os sintomas, em que momento os sintomas eles ficam mais exacerbados, eles se apresentam. Gente, é praticamente uma barbaridade fazer essa alegação, confundir a desautonomia com a ansiedade. Tem uma característica muito presente em vários tipos de desautonomia, que o nome dela é intolerância ortostática. Ou seja, a pessoa manifesta os sintomas quando ela está em pé. Então, às vezes ela chega ao desmaio ou quase desmaio só pelo fato de estar em pé. A pessoa com desautonomia ela não consegue ficar parada em pé por algum tempo, e esse tempo é muito particular de cada um, de cada caso, sem que a pessoa apresente sintomas de tontura, taquicardia, sudorese, às vezes alguma alteração na temperatura. Tem gente que sente um calor muito forte, fraqueza, enjoo, por aí vai. Mas quando a pessoa se deita ou se ela simplesmente se senta, esse mal-estar passa. Agora me diz, você já viu uma pessoa que tem uma crise de ansiedade e tem um alívio imediato dos sintomas quando ela se deita? Não tem cabimento e não é uma coisa difícil de diagnosticar. Quando o médico ele tem um pouco de conhecimento sobre desautonomia, primeiro que ele sabe que tem um exame, que é o tilt test, capaz de verificar isso, mas até no próprio consultório ele consegue fazer testes clínicos com essa pessoa para identificar. Mas a gente tem um problema que é quando o profissional ele já nem se dispõe a investigar, porque numa primeira consulta ou quando você já tem ali alguns exames em mãos num retorno, ele já bate o martelo que aquilo ali é ansiedade. É admirável quando a gente encontra um médico que, diante da complexidade mesmo do quadro, de não estar encontrando respostas, ele chega para você e te diz: olha, dentro da minha especialidade, do conhecimento que eu tenho, das ferramentas que eu tenho em mãos, eu não consigo identificar a causa do seu problema. Eu oriento, eu aconselho que você continue investigando em uma outra especialidade X. O nome disso é humildade e não tem nenhum problema da gente reconhecer as nossas limitações. Limitações dos nossos recursos, do nosso conhecimento, porque ninguém na face da Terra é obrigado a saber de tudo, isso não tem nem como, isso é impossível. E é exatamente por isso que tem tantas especialidades, tantos profissionais estudando coisas diferentes. Não é esperado do médico que ele saiba de tudo, de qualquer condição, mas é esperado que ele tenha zelo pela saúde do paciente. O problema é quando a gente é intransigente, quando a gente não aceita trocar ideia com alguma outra pessoa da equipe, ou mesmo passar a bola para outro profissional, perder tempo com um caso, estudar muito, escutar com atenção. Aí muitas vezes acaba dando um diagnóstico qualquer, com uma resposta genérica, e atrasando um diagnóstico, um tratamento de uma doença em que o tempo às vezes é um fator decisivo. E não é nem só pelo tempo, porque pode ser o diagnóstico de uma doença que não é progressiva, não é degenerativa, mas que traz prejuízos e compromete muito a qualidade de vida do paciente. E é lamentável a gente chegar nesse nível de descrédito que a gente chegou com a medicina atualmente.
de ter tanta dificuldade para encontrar um bom médico, um profissional realmente comprometido com a nossa saúde. É uma pena, eu realmente não sei onde isso vai parar. Eu lembro assim de quando eu era criança, o médico era uma figura de autoridade, né? A gente escutava o médico falar na TV ou nos consultórios e a gente tinha como verdade aquilo que o médico falava, a gente confiava na palavra do médico. E hoje em dia virou essa bagunça. Infelizmente, parece que o Dr. Google está tendo realmente mais credibilidade, o que gera uma revolta muito grande, né, nos médicos. Esse acesso nosso ao conhecimento, e isso está tão disseminado aí pela internet, está muito acessível, né, a informação. E isso é ótimo para a gente, né, enquanto consumidor, enquanto paciente. Só que, na verdade, a gente está recorrendo à internet, ao Google, seja lá o que for, por falta de opção. Porque o nosso primeiro pensamento, quando a gente tem um sintoma, não é tipo, vou pro Google, vou eu mesmo pesquisar. Não, é tipo, vou ao médico. E eu não acho que a gente deve bater o martelo com as informações que a gente vê na internet, fazer autodiagnóstico, simplesmente porque muitas vezes a gente não tem um embasamento, assim, apesar do conhecimento estar muito disseminado, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento básico para conseguir entender tão profundamente uma condição a ponto de bater um martelo, fechar um diagnóstico. Mas, sem dúvidas, o médico ele deveria levar a pesquisa dos pacientes em consideração, porque não são poucas as vezes em que isso tem fundamento. Eu gostaria muito que a gente não precisasse consultar o Dr. Google, o ChatGPT, seja lá o que for, mas que a gente encontrasse um profissional de confiança, que a gente sentisse segurança naquilo que está sendo passado para a gente e na forma como esse profissional cuida da nossa saúde, como ele demonstra um interesse nisso. Eu acho que esse seria o sonho de todo paciente. E eu espero realmente que isso volte a acontecer um dia. Agora, observação. É claro que ainda existem médicos maravilhosos, extremamente humanos, atenciosos, interessados, estudiosos, que se dedicam de verdade, têm um compromisso com a profissão. E se você é esse médico, saiba que você é capaz de mudar a história de vida do seu paciente. Esse não foi um vídeo informativo, foi um vídeo mais para a gente conversar mesmo sobre um tema que eu acho extremamente relevante, que deveria ser mais conversado. Pelo menos no Deus Zebra eu recebo relatos de muita gente que sofre com diagnóstico errado de ansiedade. E a gente precisa que esse assunto venha à tona para chamar a atenção dos profissionais de saúde que tem alguma coisa de muito errado acontecendo aí. Me conta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo mais opinativo, assim, mais de bate-papo, ao invés de um conteúdo mais informativo. E também me contem se vocês tiveram essa experiência de receber um diagnóstico de ansiedade quando, na verdade, não era. Um beijo, fui!